E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar da mais nova minissérie da Netflix que realmente deu o que falar e que mistura suspense, investigação e, digamos que, terror e comédia. Eu estou falando de Bebê Rena e hoje eu queria agradecer todos vocês por estarem se mantendo fiéis ao canal e ajudando a manter um ritmo cada vez melhor, mesmo com esses intervalos maiores entre as postagens dos vídeos. Muito obrigada! Baseado numa peça lançada em 2019 por Richard Gad, que por sua vez se baseia em eventos que aconteceram na sua própria vida, Bebê Rena conta a história de dois personagens que têm suas vidas entrecruzadas e que geram consequências inimagináveis. Nós acompanhamos o comediante e escritor performista Donnie Dunn, enquanto ele trabalha num pub, num bar inglês, e ele conhece Marta, uma mulher convincente, relativamente numa situação ali frágil, na qual ele oferece sua mão e um copo de chá. E depois disso ela se torna uma stalker que começa a persegui-lo diariamente, visitando e o assediando, e lhe mandando inúmeros e-mails, milhares de e-mails e ligações, e que isso perdura por um longo tempo e que gera muitas situações constrangedoras e agressivas na sua vida pessoal e na própria vida da Marta. Esse rápido e muito distorcido relacionamento acaba colocando Donnie numa situação encurralada na qual ele tem que enfrentar traumas posteriores na sua vida, que se relacionam ao seu processo criativo e o seu fracasso enquanto artista. Eu devo confessar a vocês que eu assisti Bebê Rena em uma sentada, numa maratona só. E por quê? Porque eu devo confessar que mesmo com a minha opinião não sendo a maioria da maioria, que a série é muito boa, que a série é maravilhosa, essa não é a minha opinião, mas eu creio que, de fato, ela tem ganchos e um ritmo muito bom, que faz com que a gente se sinta intrigado com a história e que, como esses desdobramentos que são pré-anunciados durante o começo da série, até mesmo no próprio piloto, vão ser desenvolvidos nesse tempo de duração tão curto da série, que são mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas de material bruto. É uma série causadora de nós de estômago. Ela é muito angustiante e tem momentos realmente desesperadores que tratam e tocam em feridas que são muito sensíveis. São tópicos que, se não forem observados e descritos ou apresentados de uma maneira muito convincente e que se faça jus dentro de uma narrativa, de uma história, seja de um filme, de uma série, até mesmo documentários que retratam com mais fidelidade eventos reais, pode cair em situações ou então em apresentações realmente desastrosas ou criminosas. Nós temos aqui uma série que ela traz essa visão de violência, de abuso, de assédio e de trauma numa perspectiva masculina, já que nós acompanhamos esses atos sendo narrados por um homem que sofreu coisas que, como são extremamente violentas, a gente costuma associar a vivências femininas. E eu acredito que, pelo fato de apresentar algo que já é comum a histórias de séries de terror e documentários, mas com uma visão masculina desses fatos, eu creio que foi um dos motivos pelo qual a série teve a sua popularidade e que não tá sendo tão falado assim, essa vivência. Só falam que a série fez sucesso porque ela é muito boa e porque ela é angustiante e tem um ótimo ritmo, mas eu acredito que não seja só isso. A atriz que protagoniza a stalker Marta é a Jessica Gunning, que faz um trabalho sensacional de trazer muita nuance para essa personagem. Ela tem uma personalidade extremamente volátil e distorcida, na qual ela apresenta, assim, até mesmo pelo olhar do Donnie, momentos que nós, enquanto espectadores, sentimos uma simpatia que nós nem sabemos de onde vem, da mesma forma que o personagem, mas que com o passar do tempo ela vai transicionando, às vezes de uma maneira bem brusca, e mesmo numa sequência de cenas de um único corte, ela transicionando com essa personalidade dela volátil e nos apresentando uma personagem desprezível e que nós realmente sentimos muita raiva e
sentimos vontade de tomar medidas drásticas quando se trata dela. A série também acerta ao apresentar todos esses temas atrelados à história do protagonista, não só pela visão dele, mas também pela maneira com que os outros personagens lidam com o que eles vão descobrindo acerca do Donnie, pois o Donnie é uma figura que não é conhecida até mesmo pelas pessoas que estão ao redor dele. Ele esconde coisas acerca de si mesmo, coisas que não são tão obscuras assim, não necessariamente seus traumas, com que fazem que ele seja uma figura que nós não gostaríamos de ter na nossa vida. Ele tem uma história de vida na qual ele é uma pessoa também digna de pena, não necessariamente pelas coisas que aconteceu com ele, mas, por exemplo, pelo fato dele morar na casa da ex-sogra. E tudo isso é tratado de uma maneira que nós não sintamos tanta raiva dele, assim, mas pela maneira com que ele vai reagindo a essa mulher e às vezes se mantendo dentro dessa situação totalmente doentia para não magoá-la ou para não ter o esforço de tentar se livrar, se desvencilhar, seja denunciando pela polícia, ou seja simplesmente gritando ou falando o que ele de fato está sentindo para a Martha. Tudo isso faz com que a série se estenda, consiga transicionar de uma maneira mais fluida para flashbacks do passado. É uma pessoa insegura, com zero confiança, com uma carreira artística fracassada, que acaba afastando pessoas que ele gosta e que ele cultiva relacionamentos como sua primeira namorada e depois a Terry, que é uma terapeuta, uma mulher trans, na qual ele se relaciona e diz estar apaixonado por ela. E nós vimos todos esses relacionamentos na vida dele fracassarem, enquanto ele se coloca numa situação muito deprimente. É curioso ver o quanto a série coloca esses traumas físicos que ele sofreu numa perspectiva de uma pessoa que não se esforça para tentar se livrar. E eu não sei como eu, enquanto espectadora, reagi e entendi qual o propósito da série ao retratar dessa forma. Qual seria o propósito da série ao colocar esse personagem a voltar na casa do seu abusador? Qual seria o propósito da série ao mostrar as suas distorções sexuais relacionados a esse trauma? Qual o propósito da série ao final, na última cena, colocar ele numa situação semelhante e homóloga à da personagem que o perseguiu, a Martha? Colocar esse personagem em situações de vulnerabilidade para reforçar coisas que aconteceram com ele e mostrar que ele continua nesse ciclo de violência, por assim dizer, é algo que eu achei um tanto irresponsável por parte da história. Eu não entendo qual seria o propósito disso, sabe? Parece pra mim que a série vai muito além da premissa original, né, de mostrar um homem sendo perseguido por uma stalker, porque ele mostra diversos outros aspectos da vida dele que não são relacionados necessariamente a Martha. A Martha só foi o início disso, já que foi ela que virou a cabeça dele de cabeça pra baixo, a vida dele de cabeça pra baixo, após começar a persegui-lo e trazer à tona coisas da vida dele do passado que ele nunca tinha parado para trabalhar. E eu acredito que a própria série não soube muito bem lidar com isso, entende? Ela quer mostrar um homem que foi traumatizado e mostrar que na vida real essas coisas acontecem, inclusive com o próprio criador da série, mas ao mesmo tempo não coloca nenhuma perspectiva de esperança genuína, porque o personagem em momento nenhum ele parece ir de fato lidar com isso, por exemplo, como um profissional, entende? Ele tem o seu momento de apoteose ali no palco, com o qual ele consegue um certo reconhecimento, mas não da maneira que ele queria, pois não é através da comédia, não é através do talento dele ou na falta de talento dele para a comédia, entende? Então, de fato, é uma série muito, pra mim, que não é bem sucedida, porque ela apresenta questões na qual ela não trabalha, questões, inclusive, muito sensíveis. O personagem do Donnie não se caracteriza nem como uma vítima 100% absoluta ou como uma pessoa ruim que se coloca em situações ruins. Ele está nesse meio termo, nesse estado nebuloso, que poderia classificá-lo como um personagem realista, até porque pessoas não são 100% boas nem más e nem são 100% vítimas ou vilãs. Mas eu acredito que não é o resultado da série. Coloca só o personagem como um personagem ambíguo, sem destino, sem propósito, e que termina da mesma forma com que começou. Ele não tem uma mudança, entende? Ele começa como um cara traumatizado, que a priori nos é apresentado como uma pessoa boa, que ajudou uma pessoa em um momento de fragilidade e foi punido por isso, e
nós não sabemos que isso não é verdade, e aí no final ele começa da mesma forma como que ele termina, entende? Ele termina da mesma forma como que ele começa. Para mim, Bebê Rena é uma série 2 estrelas, porque ela tem um roteiro bom, uma progressão boa, no sentido de que é bem estruturado os núcleos, com que faz com que ela tenha, sim, esse conteúdo de maratonar. A gente sente que deve maratonar a série, mas eu não creio que ela é bem sucedida, porque ela não traz transformações verdadeiras para um personagem que sofreu tanto. Entende? E apresenta a personagem da Marta com uma maneira muito sensível e fragilizada. Uma mulher que tem problemas mentais, obviamente, problemas físicos também, e que coloca ela numa situação extremamente degradante, até mesmo pelo final dela e a maneira com que os atos dela são justificados pela infância traumatizada dela, que é apresentada pelo personagem do Donnie, não pela própria personagem dela. E eu acredito que esse afastamento para com a personagem da Marta seja pra não fazer com que a gente simpatize mais por ela do que por ele, entende? Porque o protagonista é ele. Então, não souberam lidar muito bem com essa personagem, se você for parar pra pensar. Porque justificar as atitudes de uma personagem no sentido de apresentar o passado dela não é o suficiente. E o próprio exemplo disso é o protagonista. Então, é uma série que não sabe lidar com seus personagens que, porventura, são inspirados em pessoas reais, entende? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa aqui embaixo qual a sua opinião acerca de Bebê Rena. Pra mim, foi uma série que, pelos comentários, eu achei que fosse ser estupenda, perfeita, e que não foi o caso. Até um próximo vídeo.